Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Teoria Geral dos Contratos e vamos estudar nessa aula os contratos aleatórios. Comecemos pelo conceito de contrato aleatório. Vejam, o contrato aleatório nós vamos buscar a conceituação comparando com os comutativos. Os contratos comutativos são aqueles contratos em que nós temos todas as vantagens e desvantagens pré-definidas, de forma que eu consiga fazer, inclusive, aquele raciocínio do sinalagma, do equilíbrio contratual, de uma maneira muito objetiva, colocando na balança, pesando a quantidade de obrigações que uma parte assume e de outras obrigações que outra parte assume, para que se estabeleça um equilíbrio, para que não fique desequilibrado, mas que se estabeleça um equilíbrio entre as obrigações assumidas. Aquela ideia de equidade contratual, de equilíbrio contratual, um contrato como vantagens e desvantagens para ambas as partes. A ideia de que um contrato é uma forma de você estabelecer ganhos e ganhos para os dois lados. Então, esses são os contratos comutativos, são os contratos que nós efetivamente conseguimos mensurar, pré-definir todas as vantagens e desvantagens. Os contratos aleatórios são aqueles contratos onde não se conhece, no momento que está se fazendo o pacto, quais serão os ganhos, quais serão as perdas. Exatamente quais serão, não sabemos. Há uma imponderação, uma incerteza presente. E assume-se o risco de determinados acontecimentos incertos, modifiquem os ganhos ou as perdas. Eventos futuros incertos podem modificar. São contratos, então, que o risco é abraçado por uma ou por ambas as partes. Muitas vezes tem risco para os dois lados, às vezes tem risco para um lado só, mas ambas as partes assumem um risco. Assim, ou uma das partes assume o risco. Não se sabe exatamente qual vai ser o ganho, não se sabe exatamente qual pode ser a eventual perda, e há um evento futuro incerto. Né? Como se eu estiver comprando, eu compro uma safra futura de alguém, assim, quanto vai ser a safra? Não sei, mas eu já fixo o preço, olha, eu vou pagar tanto pela tua safra. Quantas sacas chegarão de arroz, de feijão, de soja, o que for, de sacas de milho, eu não sei. Então, há uma alha de ambos os lados, daquele que é o agricultor, que não sabe exatamente se vai estar cobrando um preço, ele vai fazer provavelmente um preço médio, né? Normalmente, todos os anos eu tenho tal produção. E se nesse ano ele produzir muito mais, ele vai perder dinheiro. Ou se ele produzir menos, quem comprou perdeu dinheiro. Então, a alha se joga, assim, as partes assumem a alha e mesmo assim fazem um contrato, fixando preços, fixando formas de pagamento, mesmo diante de uma alha. São contratos em que existe também equivalência entre as partes contratuais. A única coisa, a diferença é que a equivalência não é absolutamente, assim, ela escapa um pouco das mãos, é como a água, né? Tenta pegar a água na mão e escapa pelos dedos. Então, a equivalência, ela é uma equivalência projetada no universo de possibilidades, no universo das probabilidades. Eu imagino que normalmente tem o tal safra, normalmente essa faixa etária tem tais adoecimentos e eu vou dar cobertura então e o preço vai ser tanto. Quer dizer, para essa faixa etária, para outra faixa etária eu posso outro preço, porque eu faço projeções de probabilidades estatísticas e em cima dessa ideia geral de probabilidades se fixa uma equivalência de encargos para as partes, porque nós estamos falando do universo dos contratos. A ideia de sinalagma, de equivalência, sempre está presente, mesmo em contratos aleatórios. Mas o que diferencia o contrato aleatório do contrato comutativo é essa possibilidade no comutativo da gente abraçar com definitividade, concretizar com definitividade todas as vantagens e desvantagens, e nos aleatórios, uma certa incerteza, uma certa imprecisão, porque há um evento futuro, há acontecimentos futuros incertos que podem modificar os ganhos ou modificar as perdas, né? As possibilidades de perda.
deve-se estabelecer uma diferença, importantíssimo também estabelecer essa diferença, entre contratos aleatórios e contratos sujeitos à condição suspensiva. O que é a condição? A condição é um evento futuro incerto. Só que nos contratos eu posso estabelecer uma condição de um evento futuro incerto, do qual o contrato vai começar a ter validade, o chamado de condição suspensiva. Validade não, desculpa, eficácia. É a condição suspensiva. Então, só quando acontecer determinado evento, que aí sim o contrato começa a produzir efeitos. Mas eu não mudo os efeitos já podem estar desenhados, vantagens e desvantagens pré-definidos, mas eu condiciono um evento futuro incerto a acontecer. Quando acontecer, começa a produzir efeitos aquele contrato. Isso é a condição suspensiva. A condição resolutiva é a que vai gerar a extinção do contrato por aquele evento futuro incerto. Então, a presença de condição suspensiva ou a presença de condição resolutiva não transforma o contrato em aleatório. Ele é um contrato, continua sendo um contrato comutativo, mas que tem a eficácia condicionada por evento futuro incerto. O evento futuro incerto que torna o contrato aleatório ou parte do contrato aleatório, é importante sempre perceber isso, que muitas vezes não é o contrato que é aleatório, às vezes é parte do contrato que é aleatório, é o evento futuro incerto que modifica as vantagens e desvantagens, e não simplesmente condiciona a eficácia do contrato. Quais são as amplitudes ou possibilidades, ou seja, o evento futuro incerto, o risco assumido pelos contratos aleatórios, são de três tipos de alia. Alia, em latim, né, é sorte, né? A sorte, o azar, assim, é o risco que se assume, né? Lembra da frase alia jacta est, né? A sorte está lançada. Então, há três tipos de alia acolhidos pelo nosso ordenamento jurídico expressamente. A alia de vir a existir, eu estou comprando alguma coisa e corro o risco dessa coisa nem vir a existir. A alia de vir a existir em tal quantidade, eu compro, eu sei que acontecerá, mas eu não sei exatamente quanto. Né? Quando eu falo, por exemplo da safra, quando eu compro uma safra, quantas sacas serão? Não sei. Então, a alia, o risco está se projetando sobre a quantidade. Um primeiro tipo de risco, a existência. Segundo tipo de risco, a quantidade. E um terceiro tipo de risco, a coisa já existindo, mas ela está sob risco. Risco ou de perecer, deixar de existir, ou de diminuir de quantidade. Então, é um risco já sobre algo existente. Algo existente que eu projeto, assumo o risco de, quando chegar a minhas mãos, ele já ter perecido ou ter diminuído de quantidade. Então, vamos ver esses três tipos de riscos já no nosso ordenamento e com exemplos. O primeiro tipo é a chamada, em latim, de emptio spei, né? Emptio spei, que é o risco de vir a existir. O risco de vir a existir. O que fala o nosso código? O artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir, um dos contratantes assume, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Então, ainda que nada venha a existir, a outra parte vai ter que pagar, porque ela assumiu o risco de não existir. Então, quando você assume o risco de não existir, né, o risco está ali presente de não existir, vai pagar do mesmo jeito. Mesmo que não exista aquilo para qual se imagina o contrato, há que se fazer o pagamento. Salvo se a não existência da coisa decorrer de atos dolosos ou culposos do alienante.
Lógico, aí tem uma exceção, né? Por isso que está em azul, aí não tenha havido dolo ou culpa do alienante. Que se houver aí sim, aí não tem mais que pagar. Então, essa que é a ideia do risco de não existir. Exemplos, né, para que a gente entre no mundo real e enxergue melhor isso daí. Eu compro o peixe que vier, o pescado que vier sem saber qual que vem, ainda não foi recolhido lá a armadilha do pescador para pegar uma lagosta, por exemplo, eu compro o peixe que vier lá da armadilha. Se a armadilha, quando ele puxar, estiver vazia, vou ter que pagar do mesmo jeito, porque eu corri o risco de vir ou não vir a existir. Eu adquiro a cria de um animal, pode até estar grávido já o animal, né? Mas e se morrer? Vou ter que pagar do mesmo jeito. Quer dizer, se eu assumo o risco de não vir a existir, são uma cria de determinado animal, mesmo que ele ainda não esteja inseminado, mas posso assumir no futuro e pode acontecer que aquele animal seja infértil, pode ser que aquele animal perca a gravidez, mas eu posso vir a existir. A coisa mais corriqueira, mais citadina, né, de todos os shoppings, aquela maquininha de pescar bichinho de pelúcia, que você põe lá, vai com uma nivelazinha lá e vem aquele gancho lá e vai baixar para pegar uma máquina de pelúcia e vir. Pode não vir a existir, não conseguir pegar, e na verdade aquela maquininha lá é bem complicada, porque às vezes não vem mesmo. Você paga, não vai pegar a ficha, devolver o dinheiro. Ah, me devolve o dinheiro da ficha que eu paguei porque eu não peguei o bichinho de pelúcia. Então, são contratos que o risco está inerente a não vir a existir. Veja que o artigo 483 do nosso Código Civil, até ele exemplifica e concretiza de uma forma mais avançada que a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Então, quando a coisa é futura e não vier a existir, o contrato é sem efeito, salvo se ele for aleatório, salvo se o risco tiver sido assumido. Isso que é importante lá no caput de 458, um dos contratantes assume o risco de vir a existir. Assumiu, então o contrato é aleatório. O contrato é aleatório, mesmo que não venha a existir a coisa futura, será obrigado a fazer o pagamento. Segunda forma, emptio rei sperati, expressão latina. O risco de vir a existir tal quantidade. O risco se projeta sobre a quantidade do que imagina-se que vai existir. Artigo 459. Se for aleatório o contrato, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de vir a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, ao preço daquilo que ele tinha combinado, não o preço só da quantidade que chegou, desde que sua parte não tiver concorrido com culpa, desde que ele também não tenha contribuído aquela quantidade ter sido modificada, for negligente, imprudente, imperito, e a quantidade é menor por culpa dele. Ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único é importante. Mas se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido. Então, vejam, essa hipótese de assunção de risco não é do nada. Se não vier a existir nenhuma coisa, a alienação deixou de existir. Mas se existiu uma, mesmo que eu estivesse esperando 100, mas chegou uma, esse contrato é válido e é eficaz, completamente eficaz, e a outra parte vai ter direito a receber aquilo que foi combinado, desde que não tenha concorrido com culpa. Então, é importante perceber que para que exista a alha é sobre a quantidade, não sobre a existência. Basta ter uma unidade que já existe, mas não pode não existir na quantidade que eu imaginava, que eu esperava, que era o meu negócio, meu sonho de negócio. A alha é sobre a quantidade. O exemplo mais tradicional é o exemplo da safra, que já lhes dei até no começo dessa aula. Terceira forma de alha possível nos contratos aleatórios, que é a alha de assumir o risco sobre algo já existente.
Essa não tem a expressão latina. Artigo 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, lembre sempre, tem que estar assumido, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato. Então vejam, apesar da coisa já existir, ela está sob risco, ela está sob um risco de perecimento ou de diminuição de quantidade. Então, assim, assume-se esse risco. Qual a consequência disso? Vou dar um exemplo primeiro. O exemplo de comprar uma coisa que já está embarcada. Está embarcada, foi embarcado lá no Japão, está caminhando aqui, tá navegando, né? Não caminhando, né? Lógico, está navegando aqui para o Brasil e está no meio do caminho. Eu não sei como é que está a coisa lá, não tem um olho dentro lá do navio para saber como é que está a carga. O que pode acontecer com a carga? Ela pode perecer, ela pode sofrer muito insolação e evaporar um pouco do objeto que eu estou comprando, pode diminuir a quantidade. Então, eu não sei o que pode acontecer. Ela está sob risco. Ela está em transporte longo e está sob risco. Então, eu posso assumir o risco. Quem vai me vender sabe quanto que foi embarcado, mas não sabe quanto que vai chegar. Sempre tem uma defasagem nisso, especialmente se nós temos produtos que evaporam, temos produtos que sofrem desidratação, então sempre tem essa consequência, além de produtos que são perecíveis por si mesmos, e se demorar, assim, o que pode acontecer? Se demorar, o transporte demorar mais do que estava previsto, o que pode acontecer? Pode perecer também. Isso sem falar da responsabilidade com o transportador, que já é outro assunto, pensando só na ideia do contrato aleatório. A assunção de risco tem uma previsão importante com relação às consequências, ao invés de fazer como nas outras hipóteses de risco, que num artigo só ficou desenhado tudo, o nosso código optou por detalhar em 2 artigos a questão desse terceiro tipo de área, que é a assunção de risco. Então, o 461 vai dar umas regras de solução importantes. A alienação aleatória a que se refere ao artigo antecedente, desse de risco, risco sobre a coisa já existente, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante, ou seja, o alienante, não ignorava a consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a coisa. Ou seja, ele já sabia que o risco que a gente estava falando que é possível já se consumou. Ele já sabia que o risco já consumou, então ele agiu dolosamente. Então, nosso código aí invoca uma situação que é a situação típica de vício de vontade. Se ele já sabia que a consumação do risco estava presente e que a coisa já estava afetada, ele provoca um vício de vontade no adquirente. Isso já teria solução no nosso teoria geral do contrato. Mas aqui reforça-se essa questão. Qual que é a solução? Veja, o alienante sabia, no momento da pactuação, da inexistência da coisa. Tem 2 possibilidades, hein? Ele sabia da inexistência da coisa. Por quê? Porque aquele risco já havia se consumado e a coisa havia perecido. O contrato, nesse caso, é inexistente. Por quê? Porque o objeto é impossível. Aquele objeto que é impossível não gera contrato, o contrato não existe, falta um elemento essencial. Então, nós temos uma solução no nosso ordenamento jurídico. Se o contratante não ignorava a consumação do risco, já sabia que aquele risco já tinha acontecido aquele risco e tinha perecido o objeto, então este contrato, em verdade, é inexistente. É a aplicação do artigo 166, inciso 2 do nosso Código Civil. No entanto, se o alienante sabia, também no momento da pactuação, da consumação do risco, a coisa existia em quantidade inferior, que já consumou o risco e a coisa já está menor do que está se falando na pactuação. O contrato, nesse caso, é anulável, em razão do vício de vontade, artigo 171, inciso 2 também.
Então, esta hipótese do anulável é a que foi alçada ao caput do artigo 461, que é a possibilidade foi já pensada. Mas isso também não descarta a outra possibilidade da teoria geral, que é a da inexistência da coisa. Então, a não ignorância sobre a consumação do risco pode trazer duas consequências: ou considerar o contrato inexistente, ou considerar-se o contrato anulável. Veja, não é nulo, hein, gente? É anulável. Tem que se buscar a anulação. Tem que se reivindicar a anulação e no prazo prescricional, porque senão ele se convalida. Então tem que tomar cuidado com isso. Como que a gente identifica? Na verdade, como que a gente identifica se o contrato é aleatório ou se ele não é aleatório? Há dois caminhos possíveis para identificar um contrato aleatório. O contrato pode ser aleatório por natureza. É do DNA. Está na veia do contrato ele ser aleatório. Isso aí, então, nós temos aí um rol já imediato, embora contratos atípicos também podem ser, né, de aleatórios, mas só para ter uma ideia de contratos usualmente considerados aleatórios. Contrato de jogo, lógico, né? Contrato de jogo de aposta, logicamente que o risco faz parte do jogo e faz parte da aposta. Qual a diferença de jogo, qual a diferença de aposta? O jogo, o resultado daquela competição depende do próprio jogador. A aposta, o resultado da competição depende de terceiros. Então eu aposto num time que está lá jogando. Agora, e eu jogo, quando eu vou lá dar o carteado, eu vou ser jogador de pôquer, eu vou jogar dama, eu vou jogar dominó, eu vou jogar, quer dizer, ou eu sou o jogador daquela competição. Então, a ideia do contrato de jogo, contrato de aposta, ambos estão carregados de risco, né? Quem vai ser o vencedor, quem vai ser o perdedor não se sabe, e a gente, então, ali tem sempre o contrato de jogo, contrato de aposta, ele está carregado de vício da sua natureza intrínseca. Só faço já a distinção da proibição que no nosso país existe dos jogos de azar. Quer dizer, essa expressão às vezes é multifacetada, tem gente que usa num sentido, no outro. Eu vou explicar o que eu quero dizer com jogos de azar, no sentido da proibição que se deu no Brasil. Se deu no Brasil, você entende que é um ilícito a jogos que têm por natureza não ter vencedor. Assim, o jogo que termina, jogo ou aposta, não importa, gente, quer dizer, a competição que tem na estrutura alguém vai ganhar no final, isso é jogo normal. Agora, aquele jogo que é planejado para não ter ganhador, esse é um jogo de azar. É o que se considera, por exemplo, aquelas maquininhas, né, de caça-níquel, que se chama, que são proibidas, e são proibidas no país. Por quê? Porque elas são programadas para não ter vencedor. De tempos em tempos, logicamente, sai algum vencedor lá, porque senão ninguém mais joga. Mas elas são programadas para dar lucratividade para não ter vencedor. Diferente, por exemplo, o conceito de jogo do bingo. O bingo sempre tem um vencedor. Então ele não é um jogo de azar. Embora aí o Ministério Público, quando resolveu combater os bingos por outro problema, até por um problema de que os bingos são fontes de desvio de verbas, né, de lavagem de dinheiro, então foram perseguidos e tentou-se, né, quer dizer, e conseguiu o Ministério Público caracterizar como bingo sendo jogo de azar, mas tecnicamente não é. Tecnicamente, jogo de azar é aquele que não tem um vencedor. E esses estão realmente totalmente proibidos no nosso país. Mas saindo disso, né, porque nosso objeto aqui é contratos aleatórios. Desculpa. Além do contrato de jogo, contrato de aposta, as aquisições de ações na bolsa. Lógico que ali o risco faz parte dos negócios financeiros. A aquisição de fundos de investimento é da natureza. Seguros, contratos de seguro de dano, né? De acidente, de incêndio. Assim, o risco que está se cobrindo, o risco, é para cobrir o risco. O seguro de pessoa, né? Seguro de vida. A previdência privada tem também no seu intrínseca natureza também a alha, né? Porque nós podemos, dependendo de quanto vivamos,
ou quanto não vivamos, a gente vai ter benefícios maiores ou menores da previdência privada. O próprio plano de saúde, né, que todos nós fazemos um plano para não usar, mas é o risco que está ali em jogo, né, risco de ter que usar e a sorte daí no caso do azar nosso de ter que usar e a sorte do plano quando a gente não usa mesmo, né? Então, o risco faz parte desse jogo, né, desses contratos que são por natureza. Mas também existe uma série de contratos que se tornam aleatórios por ter uma cláusula assim estabelecendo a alea, por condição do próprio negócio. Exemplo típico na área da advocacia, os contratos de honorários advocatícios condicionados ao êxito, que não se cobra nenhum contrato inicial, né, contrato pelo trabalho, né, pro labore, os honorários contratuais, né, são unicamente estabelecidos pelo êxito e não pelo trabalho. Então, se der certo, ganha. Se não der certo, não ganha nada. Então, esse que vai fixar uma cota litis lá mais elevada no final para receber esses honorários contratuais. Os contratuais que não tem o prolabore, só tem o êxito. É contrato de risco, estabelecido por uma cláusula contratual, o risco. A compra e venda condicionada por alea. Então, a compra e venda condicionada empty rei, aqueles vários exemplos que a gente viu, né, de vir a existir em tal quantidade, coexistentes sob risco, todas elas estão bem típicas para contrato de compra e venda. São os mais comuns, inclusive os contratos aleatórios mais comuns também. Mais usuais e mais importantes estudar a teoria dos contratos aleatórios. Uma discussão que se estabelece é que se de verdade os contratos de seguro e os contratos de planos de saúde, tanto um quanto o outro, se eles efetivamente são contratos aleatórios, se efetivamente a natureza jurídica deles é de contrato aleatório. Veja, a realidade é a seguinte, ó, o contratante, né, aqueles que, como nós estamos contratando um plano de saúde, o que a gente faz? A gente paga um preço, que a gente chama de prêmio, né, ou de mensalidade, prêmio no caso do seguro, mensalidade no caso do plano de saúde, para receber determinada cobertura e assumindo o risco de não ocorrendo o sinistro, né, aquele evento incerto, ficar doente, acontecer o dano assim, do seguro, ou ficar doente no plano de saúde, não ocorrendo o sinistro, não receber qualquer prestação. Então, eu paguei meses a fio, meses, anos, e não aconteceu nenhum evento certo, eu não recebo nada em contraprestação, seja de serviço de assistência ou de indenização por dano, assim, ou de serviço de indenização. E, inclusive, a gente espera que não aconteça, que o sinistro não aconteça, né? Que a contraprestação não seja necessária. Ninguém faz esse tipo de contrato pensando que eu quero ter o dano, eu quero ter a doença. Não é para isso. Então, assim, essa é a regra natural desses contratos, né? Paga-se um preço fixo, mensal, parcelado, geralmente projetado por anos, por meses e anos, e onde eu consigo a cobertura de determinada cobertura, né? O que é cobertura? Determinada faixa indenizatória já pré-moldada, determinada faixa de serviços já pré-moldados, mas eu assumo o risco, o contratante assume o risco de pagar e não receber nada em troca. Então, assume um risco. O contratado, por sua vez, ele também tem risco. Ele recebe um preço, aquele prêmio ou mensalidade, e assume o risco de, ocorrendo o sinistro, daí não ocorrendo o sinistro, aquele evento incerto, né? Ou o dano, ou a doença, ter de cumprir a prestação, o serviço ou a indenização, na medida em que estiver estabelecida no pacto ou imposta por lei. Porque, na verdade, até a cobertura tem muitos regramentos legais, e não só impostos pelos pactos, né? Tem as agências reguladoras, né? Assim, tanto para os seguros, né? A SUSEP, tanto para os planos de saúde, a ANS, que assim, tem agências reguladoras que impõem determinadas coberturas. Mas vejam, ter de assumir a contraprestação sem alterar o preço.
Eu imagino que eu estou vendendo um seguro para uma pessoa que é super saudável, nova, pá, eu vou vender baratinho, vou vender lá, vai pagar R$ 80 por mês. E eu sou surpreendido porque 6 meses depois essa pessoa pega uma doença ou descobre uma doença rara que custa caríssima a prestação de serviço de saúde e o plano vai ter que cobrir e não vai alterar o preço. Não vai mudar o preço para aquela pessoa por causa disso, por causa dessa realidade. Quer dizer, esta é a lógica da repartir as áreas, repartir os riscos. O contrato é aleatório. Então, de um lado, assume-se o risco de não receber nenhuma contraprestação, de outro lado, assume-se o risco de ter que fazer a contraprestação sem alterar o preço, que foi lá combinado no começo. Assim, essa é a lógica do contrato ser aleatório. Qual é o problema? Por que então a gente... então por que você está perguntando? O professor Marcelo está ficando maluco. Por que ele está perguntando se o contrato é aleatório ou não é, se ele já mesmo colocou aí até numa telinha que esses contratos têm alias para o contratante e têm alias para o contratado? Porque, vejam, abriu-se uma exceção normativa, admitindo o reajuste pro futuro, não de imediato, pro futuro, no aniversário desses contratos. No aniversário do contrato é possível fazer um reajuste por sinistralidade, para reconstituir o equilíbrio das probabilidades. Aquele equilíbrio que é imaginado lá no começo, que eu falei no comecinho da aula, que eu falei assim, porque o contrato comutativo tem um equilíbrio mensurável, que eu posso pôr na balança e usar com precisão matemática o equilíbrio das partes. E os contratos aleatórios também têm equilíbrio, mas eles têm um equilíbrio probabilístico, um equilíbrio atuarial, um equilíbrio... Então, abriu-se a possibilidade, se autorizou por lei, o reajuste por sinistralidade, o que de alguma forma contraria a ideia. Então, com o reajuste por sinistralidade, eu estaria superando a ideia de alha? Eu estaria superando a ideia de que esse contrato tem que ter um risco? Eu estou eliminando a alha do contratado? Eu estou eliminando a alha dos operadores? Ele teria só uma alha imediata, porque a partir de cada aniversário ele vai eliminando a alha, ele vai ajustando de acordo com aquela média de sinistralidade. É interessante pensar isso, isso se discute então se esses contratos são aleatórios ou não são aleatórios. De alguma forma fala-se assim, a realidade desse negócio, esses negócios de seguro, de plano de saúde, eles são de massas, são contratos de massa. Eu não posso olhar para esses contratos só individualmente. Eles são contratos de massa. A contratação é plurima. Muita gente contratando o mesmo produto. Ele é negócio de massa. Mas é também um contrato fiscalizado, regulado, em que há agências normativas estabelecendo o que tem e o que não tem que fazer. Mas, por outro lado, também tem a expertise da contratada, a expertise das operadoras, que são hábeis em projetar os cálculos de risco para eliminar a natureza aleatória. Fazem cálculos atuariais pré-venda, gente, antes de colocar os produtos no mercado. Faz a estimativa e fazem um cálculo de risco, inclusive tem alguns padrões, por exemplo, fixados muitas vezes no contrato, mas também fixados pelas agências reguladoras, assim, tem índices de lucratividade aceitos. Então, ele faz a alha em 70% do preço, por exemplo, porque 30% ele tem garantia de lucratividade. Então, a alha só pode atingir 70%. Então, tem fórmulas matemáticas e complexas para fazer o cálculo atuarial, que no fundo é de uma ideia simples, mas o cálculo de projeções é bastante complexo. Veja, a ideia simples da sinistralidade de um grupo, né? Porque já não posso trabalhar com a sinistralidade individual, porque esses contratos são de massa, eles são plúrimos, são produtos vendidos em que eu posso identificar. Eu tenho determinada operadora, determinado tipo de produto, tem 5.000 segurados. Então, é nesse grupamento que eu tenho que mensurar a sinistralidade geral para aquele produto. Então, é possível fazer o cálculo, quanto que esses 5.000 pagam e quanto que eu estou gastando. Aí eu vejo o risco.
Quando eu tenho contratos empresariais, que eu tenho grupos menores, é naquele contrato empresarial, com aquela quantidade de vidas asseguradas, ou com contratos de seguro, contratos de plano de saúde, que eu vou fazer esse cálculo atuarial. Então, essa dinâmica da lei permitir o cálculo por sinistralidade e a realidade que contaminou estes contratos, que deixaram de ser contratos individuais e passaram a ser contratos de massa, contratos fiscalizados, contratos antecipados por um cálculo preciso e bastante complexo, atuarial, será que não estaria eliminando a alha destes contratos? Será que é justo que se permita isso? Se o contrato foi de assumir riscos, como é que eu vou permitir para um dos lados eliminar o risco? Não teria que se permitir pelo menos a eliminação do risco do outro lado? Lembra lá a área do contratante? A área do contratado está sendo, hoje, com a realidade, cada vez é mais eliminada. E a área do contratante? Então, de ele não receber nada em troca. Ele pagar anos e não usar e não receber nada em troca. A gente nunca vai eliminar essa área? Pelo menos é uma reflexão que é necessário que a gente faça. A gente diz assim, os contratos de seguro de plano de saúde são aleatórios e, por serem aleatórios, tem consequências muito sérias. Ser aleatório ou ser comutativo. E vamos ver já as consequências. Primeira consequência importante. Vícios redibitórios. Nós já vimos em aulas passadas que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuem o valor. Os vícios redibitórios. O vício redibitório é aplicável em contratos comutativos. Então, o contrato tem que ser comutativo, a relação jurídica tem que ser paritária, mas cuidado. Eu posso adotar, como já foi reconhecido no enunciado 583, abranger os contratos aleatórios, desde que o vício esteja naquele elemento que não é aleatório. O contrato aleatório pode ter elementos comutativos. Os elementos comutativos de um contrato aleatório, se recaem sobre o objeto, pode se reivindicar sem os vícios redibitórios. Então, imaginem vocês que a alha é sobre a quantidade e há no próprio contrato uma garantia sobre a qualidade assegurada na operação. A garantia sobre a qualidade na operação. Operação contratual. Assegurou a garantia dos bens, a qualidade dos bens. Então pode-se utilizar sim a garantia legal do vício redibitório, porque o vício redibitório é sobre a qualidade, ele pode estar relacionado a tornar impróprio para o uso, a diminuir o valor, e não necessariamente só a quantidade. Então, se todos os bens recebidos, tudo bem, eu não posso reclamar que eu não recebi 100 bens, eu só recebi 80. Esta parte alha, eu não posso reivindicar. Mas esses 80 que eu recebi, todos eles são impróprios para o uso. Todos eles estão com um valor bem inferior ao que é do mercado. Então, aí sim, pode-se invocar sim o vício redibitório no elemento comutativo do contrato aleatório. Outro tema delicadíssimo, e esse que mais me parece mais relevante para diferenciação entre contrato comutativo e aleatório. A presença do risco permite a teoria da onerosidade excessiva superveniente, a teoria da imprevisão, a teoria de que motivos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários justificam a revisão contratual. A ideia de risco não afastaria isso? Se eu assumir um risco, é lógico que o risco está sujeito a eventos futuros. Então, não é assim, é possível aceitar a teoria da imprevisão para justificar? Se o evento for imprevisível, talvez, mas se estiver na previsibilidade, no universo da previsibilidade do risco, veja, previsibilidade incerta, mas ele é imprevisível, só que eu não tenho certeza de como ele vai se operar e como ele vai estar. Então, existem graus de imprevisibilidade. Já a imprevisibilidade que estaria assumida pela alha e uma imprevisibilidade que não tem nada a ver com aquela alha. Foi um outro nada a ver com o assunto. Por exemplo, o caso da pandemia agora. Em caso de pandemia, isso tem a ver com a alha assumida nos contratos de seguro, nos contratos de plano de saúde? Não, não tem a ver. A previsibilidade que está ali como alha é outra. Assim, a alha
de um contrato aleatório ou de elementos aleatórios de um contrato comutativo, afasta a invocação daquilo que pertence ao universo, à natureza daquela alha, não algo que seja independente dessa alha assumida. Então, nós temos já jurisprudência aceitando, por exemplo, o Instituto da Lesão, que é muito parecido, né? A diferença da lesão para a onerosidade excessiva superveniente, que a lesão é que se dá no próprio contrato. No momento da pactuação, se faz um ônus excessivo. Então, já se admitiu, né, em contratos de planos de saúde, o Instituto da Lesão. Aí está o recurso especial 918-392, são decisões singulares, mas é importante perceber que já se abriu a possibilidade para discutir a questão. E também num contrato, numa jurisprudência que acho até terrível, acho que foi equivocadíssimo que fez o STJ, né? Esse recurso especial é 1.155.200 de 2011, que se reconheceu a lesão, né? O excesso da fixação dos honorários ad êxito, dos honorários advocatícios ad êxito, que era de 50%, num caso em que não houve, então, contratos iniciais, né, pro labore, só contratos finais, e apesar de ter vários votos vencidos, o STJ acabou por decidir que era lesivo, abusivo, então, e acabou por reduzir os honorários de êxito do advogado da causa. Mas já não importa o tema, mas importa que sim, já se reconheceu no STJ a possibilidade da lesão ser invocada em contratos que tenham a natureza aleatória. A lesão é um instituto parecido com a onerosidade excessiva superveniente, não é o mesmo, né? Porque um é no pacto, um é depois de motivos supervenientes. O reajuste por sinistralidade é uma solução para a onerosidade superveniente? Já não teríamos uma solução pensada para resolver a onerosidade superveniente? Então, eu deveria invocar o reajuste por sinistralidade só como solução da onerosidade superveniente? Se estivéssemos diante, né, será que é razoável isso? Me parece que não. Eu fiz a pergunta aí, mas eu discordo plenamente. Por quê? Porque o reajuste por sinistralidade entraria naquele universo do risco assumido, não alterar o preço. Não tem sentido. Quer dizer, o risco assumido não tem a ver com um motivo imprevisível e extraordinário, né? Então, me parece equivocado, mas assim, onde está o universo da discussão aí? É preciso construir essa análise, se a onerosidade excessiva superveniente pode ou não pode ser aceita nos contratos que são aleatórios. Esse tema é um tema muito impactante que precisa ser construído.